bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar um assunto que é fundamento para a sua vida em matemática. Nós vamos ver as operações no conjunto dos números inteiros. Então isso quer dizer que os sinais, a atenção aos sinais é fundamental. Então nós vamos trabalhar aqui hoje 3 questões. A primeira delas, nós temos o seguinte: dados os números, nós temos aqui 4 valores representados por A, B, C e D. O primeiro deles, A, é igual a menos 1 elevado a 200. Então, qual que é o resultado disso? Então, vamos lá. Nós temos aqui que o A é igual. O que nós temos que analisar? Nós não vamos calcular 200 vezes a multiplicação do menos 1 por ele mesmo, né? Porque a potenciação nós sabemos, é uma multiplicação de fatores iguais. Então nós teríamos que fazer essa base, menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, 200 vezes, mas isso não é necessário. Então, primeiro, nós já vimos o seguinte: quando nós temos uma base 1, o resultado é 1, porque 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 e etc. vai dar sempre 1. O que ocorre é a questão da análise dos sinais. Então, nós vimos o seguinte: quando nós temos um parzinho de sinais iguais, na multiplicação, isso vai dar um resultado positivo. Então, recordando aqui, ó, nesse quadrinho. Quando eu tenho menos multiplicado por menos, né, sinais iguais, ou mais multiplicado por mais, ambos os resultados são positivos. Então, sinais iguais dá sempre mais. Até dá para rimar um pouquinho, né? Iguais e mais. Ao passo que quando eu multiplico sinais diferentes, então mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado vai ser negativo. Lembrando que o mesmo raciocínio está valendo também quando a operação é de divisão. Então, esse jogo de sinais na multiplicação e na divisão é a mesma regra, tá bom? Então, veja, eu tenho aqui o menos 1 elevado a 200. Então, eu tenho 200 vezes o sinal de menos. Isso, agrupando isso de parzinho, nós temos 100 pares de sinais 100 pares de sinais menos, né? Então, menos vezes menos mais, nós teremos 100 vezes o sinal de menos. E se eu tenho parzinho, obviamente, nós já estudamos isso em sala, vai dar positivo. Então, a base é 1, como nós já vimos, e o resultado é positivo. Eu tenho agora menos 1, a mesma base, elevada ao expoente 199. Então, nós já concluímos que 199... Nós temos aí os pares que vão até 198, que vai dar parzinho direitinho, né? 99 parzinhos. E vai sobrar um sinal de menos. Então, todos os mais, onde nós agrupamos todos os parzinhos de menos, resulta em mais. Com esse único menos que sobrou, porque é uma quantidade ímpar de menos, resulta no negativo. Então, nós temos que o B é igual a menos 1. Temos também uma base positiva elevada a um expoente ímpar, né? 201 vezes o sinal de mais. Então, a gente aprendeu em classe que multiplicar sinais positivos sempre resulta num positivo. Então, nós temos aqui que o C é igual a mais 1. E por último, o valor que corresponde ao D, nós temos o seguinte: menos 1 elevado à centésima potência. Tá? Então, qual que é o resultado disso? Às vezes gera um debate. O resultado é mais 1, porque o expoente é par, né? Nós temos parzinhos. Outros, não, é menos 1. Então, o que difere? Então, vem aí a importância que tem os parênteses, por exemplo, numa expressão numérica, ou quando você está programando no computador e etc, né? Então, aqui nós temos o seguinte. Primeiro, vamos ver assim, ó. É bem diferente você fazer o menos 1 elevado a 100 e fazer menos 1 elevado a 100. Então, até a pronúncia modifica, tá? Então, repetindo.
Aqui eu tenho no parêntese, eu tenho menos 1 elevado a 100. Significa que o menos está elevado a essa potência e o 1 também está elevado a esse expoente 100, tá? Então, neste caso, o resultado seria mais 1, porque tudo está elevado a 100, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, etc, né? 50 pares, que daria 50 pares de sinais de mais, daria positivo. Agora, nesse caso, não. Esse menos está meio que de carona aqui nessa história. Então, para onde você vai, ele acompanha. Então, nós temos aqui que D representa esse sinal de menos que acompanha e a potência 1 elevado a 100, que é 1. Certinho? Beleza, nós fizemos os cálculos, agora vamos responder o que está pedindo aqui esses enunciados, né? Quais desses números são positivos? Então, a gente analisa aqui, ó. Então, nós temos o A, que é positivo, e o C, que é positivo. Então, A e C. Quais desses números são negativos? Os negativos são o B e D. O produto AB, ele é positivo ou é negativo? Então, vamos montar aqui direitinho. Quem é o A? Nós temos que o A é mais 1, vezes o B, que é menos 1. Então, nós temos aqui um produto de sinais diferentes, que é negativo, e 1 vezes 1 é 1. Temos aqui menos 1. Então, o produto AB, ele é negativo. Respondendo aqui a pergunta. E por último, o último item dessa questão, o quociente, né? Então, nós temos, nesse caso, B dividido por D. É positivo ou negativo? Então, a gente monta, vamos montar aqui, o B é menos 1, dividido pelo o D, que nós já calculamos, também é menos 1, e sinais iguais na divisão, né? É a mesma regra de sinais que usamos na multiplicação. Então, sinais iguais, mais. Então, menos dividido por menos é mais. E 1 dividido por 1 é 1, tá? Então, o quociente B por D, ele é positivo. Certo, turminha? Então, muita atenção aos sinais, ao passo a passo da resolução dos exercícios, tá? Porque um sinal pode modificar muita coisa, vai modificar esse resultado, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Nós temos aqui os valores de A, que é mais 12, B, menos 25, o valor de X, que ele indicou que é o oposto de A, o valor de Y, que é o oposto de B. Então, vem as perguntas. Quanto vale o X? Bom, se ele disse que X é o oposto de A, então fácil, né? Vocês já sabem que é oposto ou também chamado de simétrico. Então, o simétrico ou oposto de A, que é mais 12, será menos 12. Letra B. Quem é o Y? O Y é o oposto ou simétrico do B. Então, se o B é menos 25, o simétrico será mais 25. Então, são duas respostas bem diretas. Na letra C, ele já pede para você quem é A mais B. Então, agora nós já vamos montar, tá? É um exercício simples, ele é fácil. Às vezes você diz que faz assim de cabeça, mas o importante aqui é que nós estamos treinando, tá? O passo a passo, o seu raciocínio na resolução dos exercícios de matemática que são fundamentais, tá bom? Então, A mais B, nós temos o seguinte. O A é mais 12, colocamos aqui, mais esse mais aqui, quem é o B? Menos 25, a igualdade no final. Vamos fazer agora a chamada notação simplificada, que vocês sabem. O que é notação simplificada? Eliminação dos parênteses, tá? Então, vamos. Mais 12. O que representa esse mais antes do parêntese? Representa que o número que está aqui, esse sinal que está aqui, ele vai permanecer. Então, menos 25 permanece. Nós temos mais 12 menos 25. Então, como que a gente faz essa conta? Então, veja,
Vamos fazer uma analogia com pontos, né? Pontuação ou dívida, débito e crédito. Nós podemos fazer o seguinte, fizemos 12 pontos. Depois, perdemos 25 pontos. Como é que é seu saldo? Você está mais positivo ou negativo? Então, a gente percebe que aqui a situação vai ser mais negativa. E quando a gente volta lá nas nossas aulas, caso queira raciocinar pela regrinha, nós podemos dizer o seguinte, na adição algébrica, sinais diferentes, nós vamos subtrair esses valores e o sinal aqui vai ser de quem? De quem tem o maior módulo. E quem tem o maior módulo aqui? O 25. Então, lembrando, o que é o módulo? É a distância desse número até a origem, até o zero. Então, nós temos aqui que 25 menos 12 são 13. E o sinal vai ser menos porque quem está mais distante do zero é o 25 e o sinal dele é negativo, certo? Vamos para a letra D. Nós temos aqui B mais A. Será que vai dar diferente, né, do item C, que é A mais B? Então, quando é uma comutação, né, comutativa, nós vimos isso em classe também, comutar, trocar, vamos ver como sai esse resultado. Então, veja, quem é o B? Menos 25. Este mais, eu repito aqui, o A é mais 12. Próximo passo, notação simplificada, então fica assim, menos 25. Esse mais, da mesma forma que nós analisamos aqui, o sinal de quem está à direita no parêntese permanece, então nós temos mais 12. Pela regrinha, né, querendo trabalhar de acordo com a regrinha, sinais diferentes na adição algébrica, nós subtraímos esses valores e permanece o sinal do maior módulo. Então, subtraindo aqui será 13 e o maior módulo sinal é o do 25, então nós temos menos 13. Então, aqui os resultados a gente observa que como é uma adição, deu o mesmo valor, né? O mesmo resultado. Letra E. X mais Y. Então, quem é o X? Está respondido na letra A. O X é menos 12. Somamos, tá aqui o sinal de mais, com Y, que é mais 25. Fecha parêntese, igualdade. Próximo passo, notação simplificada. Então, nós temos menos 12, repete o sinal do mais 25. Sinais diferentes, subtraímos 13, e o sinal do maior módulo, quem está mais distante do zero é o 25, então repetimos o sinal do maior módulo, que nesse caso, mais 13. E por último, letra F, nós temos aqui, ó, A mais B somando com X mais Y. E nós já temos esses resultados aqui, né? Nós já fizemos anteriormente. Então, quem é o A mais B? Menos 13, você já pode pegar aqui na sequência. Esse sinal de mais eu repito. E o X mais Y nós acabamos de resolver. Mais 13. Igualdade. Notação simplificada de novo. Então, menos 13. Permanece o sinal do mais 13. E aqui a gente observa que esses números são chamados de simétricos, né? Menos 13 e mais 13, nós podemos usar a técnica do cancelamento, que dá 0. Né? Então, bem fácil o exercício. É um treinamento de um passo a passo, de uso dos parênteses e de análise dos sinais quando a operação é uma adição algébrica, tá? Então, não confunda aqui, quando nós vemos a regra de sinais, o jogo de sinal na multiplicação e a divisão também é a mesma regrinha, tá bom? Então, muita atenção e vamos praticar essa parte. Última questão. Na reta numérica abaixo, estão localizados os números inteiros A, B, C, além da origem, que é o 0. Responda. Letra A. O quadrado do número A representa um número inteiro positivo ou negativo? Então, surgiram algumas dúvidas com relação a esse tipo de exercício em classe, então vamos reforçar aqui para você, tá bom? O que é o quadrado do número A? Então, nós vamos escrever isso. Então, veja que fácil. Nós queremos, olha, o quadrado tá ali,
né, o expoente 2 do número A. Agora me diga, o que que você tem que observar aqui? Você tem que observar se o A, ele é um número positivo ou negativo. E a sua referência quem é? A origem. Então, se o 0 está aqui, tudo que está à esquerda do 0 é negativo. Em contrapartida, o que está à direita, positivo. Então, nós temos que o A, ele na verdade, ele é o menos A. E o que que o exercício quer saber? Ele só quer saber se esse número inteiro é positivo ou negativo, se eu calcular o quadrado dele, tá? Então, quem é o quadrado do menos A? É um número positivo. Certinho? Letra B. O cubo do número B representa um número inteiro positivo ou negativo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o B, ele é positivo, e elevado ao cubo é o expoente 3. Então, quando eu tenho aqui 3 sinais de mais, eu vou ter o resultado de um número positivo. Então, aqui também é positivo. E o produto AC representa um número positivo ou negativo? Veja, o produto AC é o seguinte. Quem é o número A? O número A, ele é um número negativo. E o número C? O número C também é negativo porque está antes do 0. Então, quando ele pergunta o produto, né, ou seja, A vezes C, vai resultar num número positivo ou negativo? Então, veja, menos multiplicado por menos é positivo. E por último, se C, então observa aqui o C. O C está antes do 0, tá? Então, se C vale menos 16, é possível calcular a sua raiz quadrada dentro do conjunto dos números inteiros? E qual é esse resultado? Então, ele pergunta isso, ó, vamos responder aqui, ó. Ele quer saber se a raiz quadrada do C, que ele disse para você que vale menos 16, se é possível calcular a sua raiz em Z. E aí também vem uma certa polêmica. Alguns dizem, é mais 4 o resultado. Não, é menos 4 o resultado. Então, vamos reforçar isso aqui. Como que eu resolvo isso? Então, nós vamos fazer um teste, tá? Imagina que você me diz que o resultado da raiz quadrada de menos 16 é menos 4. Então, vamos provar. Pois, né, vamos lá na operação inversa da radiciação, que é a potenciação. Então, vamos fazer a prova. O menos 4 elevado ao quadrado, porque já que é uma raiz quadrada, nós temos o índice 2, né? Então, menos 4 ao quadrado vai dar aqui o resultado positivo, mais 16. Então, não é não, tá? Porque, olha, aqui tem que ser menos 16. Não, o resultado é mais 4. Então, vamos provar. Pois, o mais 4 elevado ao quadrado, a operação inversa, né? Raiz quadrada, então aqui o expoente vai ser 2 por causa desse índice 2. Sabemos, então, que mais 4 ao quadrado é o mais 4 vezes o mais 4, que dá mais 16. Então, e agora? Ambos deram mais 16, mas aqui nós temos um radicando negativo. Então, conclusão. Quando nós temos um radicando negativo com uma raiz cujo índice é par, não vai ter solução dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Porque, olha só, tirando a prova, sempre que o índice for par, é possível um resultado ser negativo quando o expoente aqui for par? Não, não é possível. Então, como que eu respondo isso? Eu respondo da seguinte forma. A raiz quadrada de um número negativo cujo índice é par, nesse caso menos 16, não existe no conjunto dos números inteiros, no conjunto Z. Então, professor, então não existe no conjunto Z, significa que ele existe em algum outro conjunto? Sim, ele existe em outro conjunto. Vocês vão poder descobrir qual é o resultado de uma raiz quando o radicando é negativo e o índice é par, lá no ensino médio, né? Então, aguarda mais um pouquinho que lá você vai ter o resultado disso. Eu só quero fazer uma observação para você, o seguinte, para não ter confusão. Olha só, aqui o número A, ele é negativo, tá? Porque ele está
à esquerda do zero. A pergunta da letra A, ele falou o seguinte: o quadrado do número A é um número positivo ou negativo? Aí eu disse positivo. Mas olha, não confunda. O A, ele é negativo. Agora, o quadrado dele, tá? Então veja, eu tenho dois sinais de menos. Então eu tenho menos A vezes menos A, tá? Então menos vezes menos vai ser positivo, tá? Então cuidado só com esse detalhe, porque senão você confunde, né? A é negativo, por que dá positivo? Mas é o enunciado, tá? Quando eu quero o quadrado do número, tá? Expoente par, sempre vai ser positivo. Então reforcem, turminha, a questão dos sinais, tanto na adição, na subtração, que quando tem a subtração você sabe que a gente faz o oposto do número que está à direita dele, certo? Na adição algébrica, na multiplicação, na divisão, na potência e atentando-se também aqui quando eu tiver uma raiz com o número aqui dentro, tá? Desse radical negativo, ok? Então, estudem bastante, matemática também é prática e fractal sempre revisando para você. E até a próxima aula.